Olá, hoje a nossa matéria da aula é sobre produção e consumo de energia. Durante muito tempo, os seres humanos, eles utilizavam várias formas de energia, né? Principalmente vinda do trabalho braçal ou dos animais, cavalos, vacas, mas todas as atividades realizadas pelos seres vivos, elas precisam de fonte de energia. E quais são essas principais fontes de energia? Nós já falamos que a energia ela é sempre transformada de um tipo em outro, né? Então, para que a sociedade se movimente, são necessárias grandes fontes de energia que forneçam energia necessária para essa movimentação. Nós vamos falar sobre os combustíveis, principais combustíveis, também vamos falar sobre as fontes renováveis e não renováveis. Como combustíveis, nós vamos destacar aqueles associados aos veículos automotivos, né? Quais são os combustíveis que fazem os veículos se movimentarem? Nós podemos citar a gasolina, o diesel, o GNV, o etanol e a eletricidade. Gasolina e o diesel, eles são altamente poluentes, né? São muito energéticos, são derivados do petróleo, mas eles contribuem muito para a emissão de gases do efeito estufa. O GNV é um pouco menos poluente, né? Ele não é derivado do petróleo, mas ele tem um abastecimento que é lento. O etanol é o álcool, né? Ele é pouco energético. Então, embora ele seja renovável, né, e ele apresente várias vantagens, ele é menos energético do que os anteriores. Já a eletricidade, que vai ser armazenada, os carros movidos a eletricidade podem ser reabastecidos, ou seja, recarregados, através de uma fonte renovável de energia, que é a eletricidade. Então, todos esses combustíveis apresentam vantagens e desvantagens. Mas o que são fontes renováveis e fontes não renováveis? Então, guardem esses conceitos. As fontes renováveis são aqueles recursos que vêm de fontes que não se esgotam, que não acabam, né? Ou demoram muito tempo para acabar. Já as não renováveis são aquelas fontes que acabam, que terminam. Então, a gente vai ficar sem um dia, né? Então, são energias que vêm de locais que podem acabar. Vamos falar mais sobre isso, né? Quais são, então, essas fontes renováveis de energia? Nós podemos destacar a energia hídrica, eólica, biomassa e a solar. A energia hídrica, ela vem da movimentação dos geradores, que é causada pela energia cinética da água. Então, quando a água ela fica armazenada aqui e ela cai, né? Então, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, porque ela cai, e ela faz movimentar uma turbina. E dentro dessa turbina, o gerador, a energia cinética vai ser transformada em energia elétrica. É uma fonte renovável, né? Uma vez que o ciclo da água ele está sempre produzindo água líquida para encher esses reservatórios. Né? Mas lembrando, a gente precisa de água que esteja disponível. Né? Então, embora ele seja renovável, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse consumo de água. A energia eólica também é renovável, porque ela está associada ao movimento dos ventos, né? Então, nesse caso da fonte eólica, também está associada à energia cinética. A energia cinética movimenta as hélices, e esse movimento das hélices faz com que haja o movimento da turbina, que vai transformar a energia cinética em energia elétrica. A energia da biomassa, ela está associada à queima de materiais de origem vegetal, que pode ser cana, pode ser milho, pode ser fontes vindos da agropecuária ou da indústria alimentícia. Então, essa energia que é da biomassa, ela é química, né? Então, nesse caso, a energia química é que vai ser transformada em energia elétrica. A energia solar, então, essa é uma das fontes, né, mais viáveis, mais limpas de energia, uma vez que os painéis elétricos eles vão transformar a energia solar, né, que é associada à luminosa e à térmica, em energia elétrica. É uma das formas mais eficientes e mais limpas de produção de energia. Então, todas essas fontes que eu citei são renováveis, uma vez que elas não acabam, não se esgotam, ou elas levam muito tempo para se esgotar. Agora vamos falar sobre as fontes não renováveis. Dentre as não renováveis, nós podemos citar o petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. O petróleo ele está associado à produção de vários derivados, como é o caso da gasolina e do diesel. Porém, né, ele vem da decomposição de seres vivos de bilhões de anos. Né? Então, ele é uma fonte que vai acabar um dia. Ele é extraído do subsolo, mas ele tem fim.
né? Ele não é infinito, né? E existem vários conflitos econômicos e várias guerras que são traçadas por causa do consumo do petróleo, né? Hoje ele é um dos mais utilizados, tanto no Brasil quanto no mundo. O carvão mineral ele foi a primeira grande fonte de energia utilizada pela indústria, né? Então ele também vem de fontes finitas, né? Vem de minas em localizações geográficas específicas, né? Então ele também acaba. Então ele é muito utilizado até hoje na indústria e ele é extremamente poluente, assim como o petróleo. Outra forma não renovável é o GNV, né, o gás natural. Então, apesar dele ser menos poluente do que os anteriores, mas ele também emite gases do efeito estufa e ele ocorre numa quantidade finita na natureza. Então, ele também acaba. A energia nuclear. A energia nuclear ela é produzida a partir de elementos químicos, principalmente do urânio. Né? Então, apesar dele não emitir gases tóxicos do efeito estufa, eles geram resíduos que são radioativos. Então, acidentes nucleares são muito perigosos. Agora nós vamos falar sobre as principais fontes ou principais usinas geradoras de energia elétrica, que estão associadas àquelas fontes renováveis ou não renováveis. Né? As principais usinas geradoras são as termoelétricas, hidrelétricas, as eólicas e as nucleares. Então aqui a gente já percebe, né? As termoelétricas que são associadas à queima de biomassa, elas vêm de fontes, né, que são renováveis. Porém, apesar de serem renováveis, elas são poluentes. Porque, como a energia ela provém da queima desses combustíveis, essa queima gera uma grande quantidade de poluentes para a atmosfera. Então, é uma energia renovável, porém não é uma energia limpa, porque tem uma grande geração de resíduos. Nas hidrelétricas, a hidrelétrica, então, ela vem de uma fonte hídrica, né? Essa fonte hídrica, ela é renovável e ela é limpa, né? Porque ela tem uma baixa emissão de gases do efeito estufa, porém ela gera alguns problemas e impactos ambientais, né? Uma vez que essa área que é alagada para fazer a represa, ela possuía uma biodiversidade, né? Isso era uma floresta ou isso era uma cidade, né? Então haviam pessoas que moravam ali, haviam animais, haviam plantas, então é preciso que tudo isso seja deslocado para um outro local, né? Então, parte dessa biodiversidade tem que ser deslocada ou tem que ser perdida. Então, apesar de ser uma forma de energia limpa, né, ela causa vários impactos ambientais. As usinas eólicas, então, a usina eólica ela também é considerada uma fonte renovável, é uma fonte limpa, não gera gases do efeito estufa. O único problema é que ela é cara, né? Então, a instalação de uma usina geradora de energia eólica, ela é cara, de alto custo, e o local tem que ser propício, o local tem que ventar, né? Então, é preciso que haja condições adequadas nesse local. As usinas nucleares. As usinas nucleares, elas são extremamente produtivas, né? Então, elas produzem uma grande quantidade de energias. Porém, elas são caras, de alto custo, e elas também têm o risco de acidentes, que é altíssimo. Os acidentes com usinas nucleares, eles são os mais perigosos de todos, né? Então, as usinas geradoras de energia, todas elas têm vantagens e desvantagens, né? O ideal é que todas elas utilizassem fontes que fossem renováveis e gerassem energia limpa, ou seja, sem emissão de poluentes. Porém, cada forma e cada tipo de usina tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Qualquer dúvida, me envie.